A graça e a paz, meus irmãos em Cristo. Estamos aqui mais um dia nos encontrando para orarmos e meditarmos na palavra do Senhor. Eu sou a pastora Ellen do Ministério Avivamento de Raul Soares e quero te convidar a já apertar aí do seu lado a inscrição. Se inscreva, ativa o sininho da notificação e deixa o seu joinha, porque quando você dá o seu like, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e vai indicá-lo para mais pessoas. Que você tenha um dia excelente, que a paz do Senhor possa inundar o nosso ser e que possamos adentrar na palavra de Deus, na comunhão com o nosso Pai, buscando a sua face, sendo gratos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua existência, porque uma vida sem Deus é uma vida vazia, sem propósito. Então felizes são aqueles que não o viram, mas creem nele. Nós, a nossa geração, só ouvimos falar de Cristo. Não andamos com ele como os discípulos andaram, mas temos fé que ele veio ao mundo, que ele fez, operou sinais e maravilhas, foi crucificado, morto, ressuscitou o terceiro dia e está pronto para voltar, para buscar aqueles que estiverem vivendo uma vida de separação para Ele, uma vida de propósito, de renúncias, de entregas, de separação do pecado, de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, que possamos nos entregar de corpo, alma e espírito a este Deus lindo, sobrenatural, a este Deus extraordinário, um Deus que nos visita, que nos conhece, que conhece as nossas necessidades, sabe da ferida que você carrega, da enfermidade que você carrega. Então, é a esse Deus que nós vamos entoar o nosso cântico, a nossa oração, o nosso clamor, a este Deus todo-poderoso, esse Deus que está ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, amém? Hoje nós iremos meditar em Provérbios 21. E a palavra do Senhor diz assim: Deus controla o coração dos reis. Provérbios 21. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas. Nas mãos do Senhor, este o inclina onde deseja. Todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas ao Senhor é quem julga suas motivações mais íntimas. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar altivo, coração arrogante são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. As riquezas conquistadas mediante língua mentirosa são ilusão passageira
e cilada que pode levar à morte. A própria violência dos ímpios se encarregará de destruí-los, porque se negam a fazer o que é correto. O culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso. No entanto, a conduta do inocente é reta. Glórias a ti, Jesus. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. A alma do ímpio anseia por praticar o mal. Aos seus olhos, ninguém merece bondade. Quando o zombador é castigado, a pessoa inexperiente ganha sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém pleno conhecimento. O justo observa a atitude dos ímpios e o faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. O presente que se entrega em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua os maiores acessos de fúria. Quando se faz justiça, os justos ficam felizes. Entretanto, isso apavora os perversos. A pessoa que se desvia do caminho da sensatez na assembleia dos mortos permanecerá. Quando, queridos, a palavra diz mortos, ela está falando de uma morte espiritual. Esta assembleia da morte provavelmente seja o inferno, o lugar da morte eterna. Então, nós devemos buscar a sabedoria e justiça de Cristo para obtermos a vida eterna. Versículo 17. Quem se entrega desvairadamente aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e à carne gorda jamais será rico. O perverso servirá de resgate para o justo e o traidor no lugar do fiel. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode num instante. Quem busca a retidão e o amor leal terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. O sábio conquista a cidade dos valentes e destrói a fortaleza em que eles confiam. Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Insolente, soberbo, seu nome é zombador. Ele sempre age no ardor de sua arrogância. O preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato as mãos no trabalho. Os dias se passam e ele desejando mais e mais, enquanto o justo reparte sem parar o que granjeia. O sacrifício dos ímpios já por si são absolutamente inaceitáveis, tanto mais quando oferecido com más intenções. Que tremendo esse versículo. A testemunha falsa acabará sendo condenada à morte, mas a pessoa que sabe ouvir e se informa poderá falar para sempre. O ímpio finge que é confiante,
mas somente o justo permanece firme no caminho. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente o Senhor é quem dá a vitória. Glória a Deus. Muitos confiam na força do seu próprio braço, né, queridos? Perdoe, amados. Estou enrolando a língua um bocadinho. Perdoe, eu tenho que falar devagarzinho. Muitos homens, mulheres, confiam na sua própria força e por isso não conseguem alcançar aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Porque o Senhor nos ensina a vivermos na sua dependência. Mesmo que façamos planos, temos que entender que a resposta certa vem sempre do Senhor. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Então, que nós possamos meditar dia após dia na palavra do Senhor, dedicar tempo à leitura da palavra para aprendermos com Deus, para não sermos enganados por ninguém. A palavra, ela é viva, ela é eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Quando nós estamos juntos meditando na palavra, ela está tocando em mim e tocando em você. Por isso, nós precisamos aprender da palavra de Deus, porque ela é luz para o nosso caminho, ela é o pão que nos alimenta, ela é a força que nos mantém de pé. Pela palavra, nós somos libertos, somos curados, somos quebrantados. Pela palavra de Deus, nós podemos derrubar muralha, porque iremos construir uma fé baseada na palavra da vida eterna, nesta palavra sagrada, o seu manual de fé, a sua Bíblia. Então, dedique tempo de leitura da Bíblia. Comece a ler 1 minuto, aumente gradativamente o seu tempo. E mesmo que você não entenda, não desista, continue lendo. Convide o Espírito Santo todas as vezes que você for se assentar para ler, para sentar-se ao seu lado, porque Ele te ensinará todas as coisas que estão no oculto, que estão nas entrelinhas. Eu te oriento a ter a Bíblia Sagrada, o livro mesmo, porque na Bíblia, no livro, você pode fazer suas marcações, você pode escrever ali aquilo que o Senhor te tocar. E no celular é uma coisa mais superficial. É bom termos a Bíblia no celular? Sim, porque você poderá carregá-la para todos os lugares. Mas é mais importante ainda você ter um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa. Invista seu dinheiro numa coisa que é tão abençoada. Nem podemos dizer que é uma coisa, porque parece que estamos desmerecendo a palavra de Deus. Invista o seu dinheiro nesta bênção que é a Bíblia Sagrada. E comece a ler de Gênesis, vá prosseguindo, ou comece a ler dos Evangelhos. É mais fácil,
mais dinâmico, você compreenderá com mais clareza a sequência das histórias. E não deixe sua Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, porque isso não fará efeito algum. A palavra só tem efeito quando nós lemos e ela entra dentro dos nossos corações, encontra morada para nos transformar. Uma Bíblia aberta, tomando poeira, ela não tem nenhum poder. Ela não pode nada contra nenhuma força do mal, contra os maus olhares, contra as pragas, as maldições, porque ela só será um livro aberto na sua estante, pegando poeira ou no cantinho aí perto da sua cama. Este livro foi feito para você ler, meditar, é o que o Senhor nos ensina. Medite na minha palavra de dia e de noite, porque a palavra de Deus, ela ensina, ela exorta, ela corrige e ela vai nos direcionar para o caminho correto. E também eu te oriento a não abrir a sua Bíblia aleatoriamente, como muitos fazem. Pegam o seu livro, né, que é a Bíblia Sagrada, e falam assim com Deus: Deus, me dá agora uma palavra para minha vida. Queridos, isso não é leitura da palavra. Você está lançando a sorte e, se de repente cair em um lugar ruim, você não vai querer ler. Se cair no Apocalipse, você não vai querer ler, porque o Apocalipse é difícil de interpretação e ele fala das coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e das que ainda virão acontecer. Então, quando nós fazemos isso, pegamos a nossa Bíblia e pedimos: Deus, me dê uma palavra, nós estamos abrindo a Bíblia para que a palavra nos sirva, para que o Senhor venha com uma bandeja e nos traga um prato de alimento pronto. E não é assim que nós devemos fazer. A maneira correta é orar, pedir ao Espírito Santo para te ajudar. Peça perdão. Senhor, perdoe os meus pecados, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. Envia o teu Espírito Santo para me ajudar a compreender a tua palavra, porque ela é santa. E Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com a palavra que sai da nossa boca, mas com a dele, ele tem. Então, o que ele deu a esses homens para ser escrito na Bíblia Sagrada, ele tem compromisso para fazer cumprir essa palavra. Porém, essas palavras se cumprirão na vida daqueles que são obedientes a Deus, na vida daqueles que se separam para Cristo. Então, as bênçãos do Senhor correrão, desejarão alcançar a sua vida. Se você tem buscado uma vida de retidão, uma vida de paz, de comunhão. Ah, pastora, mas eu ainda faço coisas erradas. Queridos, todos os seres humanos fazem coisas erradas e sempre farão. A diferença entre aquela pessoa que está no caminho do Senhor é que ela está tentando diariamente viver uma vida melhor com Deus e com o seu próximo. Já o ímpio, que Provérbios fala tanto, o ímpio é aquele que ama a impiedade, a injustiça, a maldade. O ímpio, Deus não tem prazer na vida dele, nos seus modos de proceder, no seu linguajar, nas suas atitudes. Deus não se agrada dele. Mas Deus não ama a vida deste ímpio
Deus ama e Deus quer que ele seja salvo. Porém, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Com isso, o Senhor nos permite escolher de que forma nós vamos viver nessa terra. Para, depois desta escolha, se eu escolher viver para Cristo, eu também viverei para Cristo na vida eterna. Mas se eu escolher viver para a carne, para os prazeres deste mundo, então a minha porção não será o céu, não será viver ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É por isso que o livre-arbítrio, ele é uma bênção. Ele é, porque ele te dá o direito de escolha. Mas, se não formos sábios, como Provérbios insiste tanto em nos ensinar acerca da sabedoria, do discernimento, da inteligência, do conhecimento, se nós não buscarmos esses recursos, nós não alcançaremos a graça de Jesus Cristo. Porque Deus não pode ir contra o seu próprio caráter. Se caso Deus, vamos dizer que Jesus viesse agora. Jesus está vindo agora sobre as nuvens para buscar o seu povo. E Deus falasse assim: ah, não, eu decidi, eu vou deixar que todos os homens e mulheres da terra venham para o céu. Até aqueles que estão vivendo numa vida desregrada, numa vida de vícios, aqueles que não creem em mim, aqueles que amam matar, roubar, destruir, prostituir, amam os vícios. Eu vou deixar todo mundo entrar. Imagine que aqueles que viveram uma vida separada ficarão indignados, não ficariam? Porque poderiam dizer: mas Deus, eu vivi uma vida de separação, porque a sua palavra me ensinou e eu cumpri a sua palavra. E agora o Senhor mudou de ideia? Agora o Senhor vai permitir que todos entrem? Então, queridos, isso não vai acontecer, porque Deus não vai contra a palavra dele. Se o Senhor fosse permitir que todos entrassem no céu, levando uma vida desregrada no pecado, não teria sido necessário que Deus tivesse vindo na terra em forma de homem, Jesus Cristo, para pregar, anunciar o arrependimento, anunciar a palavra de Deus, o batismo, que é sepultar o velho homem, que é abandonar o pecado e seguir uma nova vida. E por que então haveria o sacrifício na cruz do Calvário, se não fosse exigido da nossa parte um preço, o preço que se chama santidade, separação? Seria só para mostrar o poder de Deus, de ressuscitar Cristo, de fazê-lo levantar de entre os mortos? Qual o motivo Deus teria? Então Deus não pode ir contra a sua própria palavra, porque Deus não é homem para que peque, e nem filho do homem para que se arrependa. E o que Deus falou, Ele fará. Porque este Deus Todo-Poderoso, que é amor, Ele também é fogo consumidor. E é Ele quem julgará os vivos e os mortos. Ele julgará a todos nós, desde o primeiro homem que foi citado na Bíblia, Adão, até o último homem que colocar os pés nessa terra.
Deus nos julgará com os mesmos requisitos, com o mesmo rigor. Então precisamos nos preparar, porque aqui nessa terra é passageira. Nós podemos viver 60, 70, 80, 90, alguns chegam a 100, outros não chegam a 5 anos, outros não chegam à sua adolescência, à sua juventude, e Deus os recolhe. Então nós não sabemos quando chegará a nossa vez, a nossa hora. É por isso que temos que meditar na parábola das 5 virgens prudentes e das 5 nécias, 5 imprudentes. Precisamos estar prontos para o Senhor. E melhor ainda será se quando Deus vier, Jesus vier, nos encontrar servindo, fazendo a obra de Cristo. Maior ainda será o nosso galardão. Então eu quero pedir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus que ilumine a sua vida, que derrame graça sobre mim, sobre você, sobre o nosso lar, nossas famílias, nossos vizinhos, nossa cidade, nosso país e sobre o mundo. Que nós não sejamos enganados nem por nós mesmos, nem por nenhuma pessoa deste mundo, mas que possamos ouvir a voz do Senhor e reconhecê-la. Porque a palavra do Senhor vai dizer em João que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a reconhecem, e o pastor reconhece cada uma das suas ovelhas. Que possamos então ser reconhecidos pelo grande pastor das ovelhas, Jesus Cristo, que Ele possa vir nos buscar para nos levar para uma terra transformada, renovada, uma terra onde não haverá dor, sofrimento, tristezas, rancores, traições. Lá haverá somente a alegria para adorar a Deus, a gratidão, a nossa vida toda entregue para Cristo, sem ser dividida com nada. Nosso amor absoluto será entregue para a adoração de Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não deixe de compartilhar os vídeos, se inscreva no nosso canal. Tem mais vídeos para você ver, aprender a palavra de Deus. E deixa o seu joinha se você ainda não deixou, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se o canal crescer, é porque nós estamos cumprindo nosso ID, anunciando a palavra de Deus até os confins da terra. Que o Senhor te guarde, que você tenha um dia de excelência, com muita saúde, com muita paz, que Deus te dê vida e vida com abundância. Um beijo da pastora Ellen. Eu oro por vocês e vocês oram por mim, porque juntas nós somos mais fortes. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.